Vamos começar falando um pouquinho do que nós já ministramos nesses últimos tempos. Hoje estamos encerrando a série O Poder Terapêutico do Perdão. Há um poder que não é só espiritual, é espiritual sim, nós falamos que é questão de salvação, de libertação, mas ele é terapêutico. Muitas pessoas às vezes têm que tratar com psiquiatras, com psicólogos, eu não estou julgando, não estou criticando. Muitas pessoas não dormem bem, não têm qualidade de vida emocional, não têm qualidade de vida física. Ontem eu estava ainda lendo de novo, olha, a gente nunca fecha a questão. Eu já estou com vontade, Walter, de ministrar outra série de mensagens sobre perdão, porque a gente acaba lendo. E quando vê, eu já tinha essas 4 mensagens já dentro de um formato sobre o que não é o perdão, por que resistimos a perdoar, o que a falta de perdão nos ocasiona, o que é o perdão. Pode passar o slide aí, por favor. Aí estão os tópicos, o que não é o perdão. E aí, o que acontece quando a gente não perdoa, o que é o perdão, que nós falamos da última vez, e hoje vamos falar de como praticar o perdão. Mas só que quando você está com esses tópicos todo organizadinho, que você vai lendo outras pessoas, você fica pasmo com o que tem na área do perdão. Por exemplo, problemas emocionais, onde a grande parte origina da falta de perdão. Talvez tenha gente aqui que não perdoa e nem sabe que não perdoa. Não perdoa Deus, não perdoa a ausência de um pai na sua infância, na sua escola, na sua adolescência. Aí começa a ter anomalias, começa a ter desvios de comportamento. A pessoa não consegue romper em áreas, e aí eu vi que a falta de perdão, ela ocasiona, eu estava estudando ontem, por exemplo, muitas vezes os problemas psicossomáticos, emocionais, causam dores nas costas, dor de cabeça, dor geral na coluna, dor de garganta, dor no estômago, tem muitas coisas que têm a ver, dor no pescoço. A pessoa fica com aquele dor no pescoço ininterrupta, pensa, só é uma questão de físico, é só uma questão de postura. Nem sempre. É o corpo reagindo a alguma coisa que não está bem na sua alma, né? E eu tenho 2 livros aqui que eu recomendo, tem muitos livros sobre perdão. Um deles é do Doug Smith, A Oração por Vingança, né? O perdão em face da injustiça. Esse autor fala isso. Como liberar perdão para aquelas pessoas, nós vamos falar isso hoje, para aquelas pessoas que não se arrependeram. Por exemplo, olha, como liberar o perdão genuíno a pessoas arrogantes, a criminosos cruéis que nos prejudicaram, quando a pessoa, o ofensor, não demonstra nem um pouco de arrependimento. Então, nós temos falado isso, liberar o perdão não tem a ver com arrependimento do outro, né? Então, assim, como lidar com os sentimentos de dor, frustração e vingança que surgem espontaneamente quando somos injustiçados, né? É possível um cristão orar pelos que o perseguem, né? Bendizer os que o maldizem, perdoar os que o têm ofendido? Então, assim, esse aqui fala justamente de questão da gente querer se vingar. Da gente, às vezes, vai falar assim, não é justo eu perdoar, não é justo eu liberar o perdão para essa pessoa, ela não está arrependida, né? E aqui tem de um pastor, por exemplo, eu recomendo, o Falcão também acompanha muito eles, Elcione, esse aqui não é dele, mas pastor Elcione Emerick, tem vários livros dele, pode ler tudo sobre ele na área emocional, tudo. Psicológico, espiritual, tem gente que mistura, ele tem um livro desse, que a pessoa mistura o emocional com o espiritual, a igreja faz muito isso, confunde, né? E esse aqui é um médico brasileiro, né? Evangélico, um dos principais, dos mais renomados psiquiatras cristãos, pastoreia uma igreja em Niterói, pastor Fábio Damasceno. A psicologia do perdão, como perdoar até o imperdoável, né? Isso aqui é riquíssimo, um livro fino, gostoso de ler, tá? Em breve nós vamos ter isso na livraria nossa da igreja, para te dar opções também. Como praticar o perdão? É o assunto de hoje, tá? E vamos começar lendo um texto. Eu procuro transcrever grande parte dos textos, tá? Mas alguns hoje eu vou ler nas escrituras. Transcrever para facilitar para você e para ganhar tempo. Pode jogar o texto? Salmo 73, de 21 a 26, diz assim: quando meu coração
estava cheio de amargura, e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza. Amém? A fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos orar. Pai, eu quero entregar, meu Pai, este momento nas tuas mãos. Daqui a pouco vamos cear, Senhor. E que esta mensagem final dessa série possa nos abençoar hoje. Porque às vezes até entendemos conceito, mas não sabemos como praticar. E hoje vamos dar conselhos práticos aqui para perdoarmos. E sabemos que não temos condições de, numa palestra como essa, numa conversa como essa, esgotarmos um assunto tão rico. É um assunto que vai ter que ser sempre estudado, buscado, Deus, através do Teu Espírito, de outras literaturas também ricas nessa área. Então, Senhor, que o Teu Espírito me ajude na manhã desse dia, Deus, abençoando cada pessoa, cada coração, cada vida, Senhor, em nome de Jesus, e que eu não seja impedidor para aquilo que o Senhor quer fazer no coração de cada um. Eu oro em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção, mas principalmente a Tua assistência nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Uma das coisas que mais eu me alegrei muito com essa mensagem, né? Fiquei triste de não poder concluir ela na semana que eu tinha planejado, mas assim, ela causou até repercussão. Por exemplo, eu estou dia 29 desse mês à noite, né? Até o Jonathan Brito, que vai me cobrir lá na Vinde Barra, porque eu fui convidado, quando me convidaram para poder ministrar na Maranata do Recreio sobre perdão. Pastor, eu sei que o senhor está fazendo uma série de perdão, nós vimos uma divulgação, dá para pregar sobre perdão na nossa igreja? Eu vou tentar resumir isso numa pregação, num dia, né? A gente vai pegar o supra-sumo. Então, é um assunto que a gente vê que é libertador para a igreja, mas infelizmente tem pessoas que fogem desse tema. O Espírito Santo falou comigo nesses dias algo que me trouxe uma angústia. Pregar algo que Deus dá, às vezes nos traz angústia, nos traz incômodo. Me trouxe angústia porque o Espírito Santo falou assim: tem muitos filhos meus famintos, querendo, mas tem muita gente naquela casa que nem sequer foi em uma mensagem sobre perdão, porque ele não quer viver isso. Ele está com medo de ser confrontado, ela está com medo de ser confrontada. Então o Espírito Santo falou comigo que tem pessoas que não perdoam dentro da nossa igreja, não estão salvas, estão travadas, estão acorrentadas, mas não quiseram vir pela manhã, em um dia pelo menos. Nem tiveram a coragem de acessar nenhuma das mensagens, que está tudo lá no YouTube, essa vai entrar também, dá para ver a sequência, tudo no canal da igreja no YouTube, não quiseram acessar, porque tem medo de serem confrontados, sabe que vão ter que tomar decisões. Aí a pessoa prefere, sabe o que é que a pessoa preferir viver acorrentada do que se libertar? Se a gente entender esse poder libertador, queridos, a gente vive. E olha o que esse texto está dizendo aí, Salmo 73, volta lá, volta um texto, por favor. O meu coração estava cheio de amargura, estava amargo, estava azedo, né? O meu íntimo se comoveu, a pessoa estava embrutecida e sem entendimento. Nós, como não perdoamos, nós ficamos embrutecidos. Embrutecimento tem a ver com o lado mais animalesco nosso, de animal. Sabe, nós agimos por instintos. Nós, por estarmos insatisfeitos, aborrecidos, amargurados, nós ficamos azedos. A vida perde um brilho. A gente começa a dar forão em todo mundo. A gente começa a ter raiva da felicidade do outro, ter raiva daquele que está avançando. A gente começa a criticar e achar que os outros são sem vergonha, que os outros são fantoches. Ah, você faz isso, você faz aquilo. Como é que você consegue? Ele está dizendo aqui, ó, eu estava cheio de amargura. Ou seja, estava muito amargo. Uma pessoa amarga,
é uma pessoa de difícil convivência. É uma pessoa, como é que ela pode avançar em qualquer coisa sendo tão amarga? E aí ele diz, meu íntimo se comoveu, e eu estava embrutecido, sem entendimento, como um animal. Não viva como um animal, você é um filho, uma filha de Deus. Amém? Talvez alguém que esteja assistindo essa mensagem, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi a coroa da criação de Deus. E você é a coroa da criação de Deus. Então, esteja atento a isso. Não retrocede. Não tem aquele negócio dos mutantes. Não seja alguém que seja mutante para pior. Que ao invés de evoluir, avance, retroceda. Não, nós temos que avançar. Amém, queridos? Então, nós que já falamos o que não é o perdão e o que é o perdão, e o que o perdão nos ocasiona, vamos falar agora sobre como praticar o perdão. Primeiro, procure alguém para falar da sua dor. Vamos repetir? Procure alguém para falar da sua dor. Não guarda. Não guarda. O salmista chega a dizer que enquanto ele guardou, ele escondeu os pecados, seus ossos envelheceram. Afeta os ossos. Pode dar câncer. Fala. Fala. Ou vai a pessoa que te feriu, se você não está pronta, procure um líder, procure um bom conselheiro na igreja, uma pessoa com fruto do Espírito. Não é aquela pessoa que gosta de ouvir você, mas não é para ouvir para aconselhar e para te curar, gosta de ouvir para fofocar. Não aceita essa pessoa. Aí você vem falar, vou usar o mesmo exemplo da Marisete, vem falar, porque eu estou chateado com a Marisete. Aí a pessoa fala assim, não, mas a Marisete, ela é difícil mesmo, não é não, tá, irmã Marisete? Mas quem não conhece, não dá bem com a Marisete, não dá bem com ninguém. Ah, mas a Marisete... Aí a pessoa, em vez de curar, ela infla teu ego. Não, procura alguém que te ama e que te vai confrontar para melhor. Você já procurou a Marisete? Não consigo, então vou orar contigo. Vou orar todos os dias por você. E vou orar até que você procure. Sabe? Procure um líder, um conselheiro, um amigo. Não existe autocura interior. Eu vou resolver, tá bom, no meu coração eu sei. E com o tempo vai não. Vai piorar. Você vai ficar embrutecido. Você vai ficar amargo. Está na hora de procurar alguém. Leva para a luz. Olha o que Tiago diz: confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. Confessar não é arrumar cumplicidade, é falar assim, eu não consigo, eu estou mal, eu estou ferida, eu estou ferido, eu estou amargo, eu não quero ver essa pessoa, eu estou magoado, para que vocês sejam curados. Para confessar para Deus, recebe perdão. Confessar para o próximo, recebe cura. Talvez você já conseguiu até receber perdão, mas está lá ainda travado. Não, é questão de cura. Amém? Procure alguém. Às vezes, é um irmão que precisa falar com o irmão, a irmã. É uma filha, um filho que precisa procurar o pai. Pai que precisa procurar o filho. Esses dias eu procurei meu filho e falei assim, filho, estava triste com você por causa disso. Mas não é nada de pecado, nada de absurdo, mas um detalhezinho, de Satanás entra e eu fui dormir chateado com ele, ferido. E a gente precisa lavar a alma. A gente precisa conversar. A Bíblia diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? A gente precisa. A principal unidade e área terapêutica é o nosso lar. Eu falava na quinta-feira na PIB de Queimados. Às vezes a gente não desce, a gente não se humilha, a gente não quebra o orgulho. E quando vê alguém está no caixão, aí não dá mais tempo. O máximo que se pode é agarrar no caixão, não querer que feche, ou jogar uma coroa de flores ali, para poder tentar agradar a pessoa. Sabe, aquele vizinho que não fala com o outro. É aquela pessoa que não fala e não resolve o problema com o líder, e vai adoecendo, e vai adoecendo, e vai adoecendo, sabe? Então, eu coloquei aí, quem confessa a Deus obtém perdão, quem confessa ao próximo obtém cura.
Então procura alguém para falar da sua dor. Se você não tem condições ainda de procurar quem te feriu, procure alguém que vai te ajudar a tomar esse caminho. Pelo menos vai começar a orar por você. 2, defina claramente a sua dor. Onde está doendo? Onde dói? Onde foi que feriu? Qual foi o momento? Precisa falar. A gente fala mal da pessoa que nos feriu com todo mundo, mas a gente não procura falar do momento que aquele dia você me ofendeu. Aquela pessoa me machucou naquele dia, foi aquele divisor de água. Fala. E se tiver 10 vezes, fala as 10 vezes. Defina onde dói. Você chega no médico para consultar, chega no ortopedista ou num médico, onde que está doendo? Está doendo, mas onde? Aí não interessa, doutor. O médico, o Espírito Santo quer tratar a gente, amém? Mas a gente precisa falar, a gente precisa expor. Só em falar já é terapêutico. Eu já fiz atendimento com pessoas, a pastora Beth, e por isso que eu não gosto muito assim de, às vezes esse nome é aconselhamento. É bom, a gente faz aconselhamento. Mas eu já fiz aconselhamento sem aconselhar nada, acredita? Acredita, mano? Sem aconselhar nada. A pessoa chegou, sentou, ou comigo e a Beth, ou só com a pastora Beth, falou 1 hora, 1h30, chorou. E o que nós fizemos no final foi abraçar e orar pela pessoa. E eu falei assim, interessante, não aconselhamos nada. Uma pessoa falou assim, pastor, eu já estou bem, estou saindo tão leve, eu só precisava falar. Nós estamos num mundo que não se permite o outro falar. Não se dá a oportunidade do outro falar. Será que você observou se tem alguém na tua casa que precisa falar? Você dá a liberdade para alguém na tua casa falar tudo que precisa falar com você? E você está disposto a ouvir? E você também tem a oportunidade de falar, porque a gente só fala na hora da raiva. Só fala na hora que o sangue está quente. Aí a gente não fala, a gente grita, a gente humilha, a gente discute, a gente ofende. É na hora calma. Prepara um ambiente de oração, um ambiente de leitura da palavra, um momento de adoração a Deus. E abre o coração, chorem, se perdoem, admita. O povo evangélico tem muita dificuldade para lidar com a sua dor. Sabe por quê? Que o povo evangélico às vezes está mais travado do que o lá de fora? Porque primeiro, o diabo vai tentar semear essas coisas no nosso coração, porque ele sabe que isso tem a ver com salvação. Isso não nos libera para sermos salvos. O perdão de Deus é condicionado se perdoamos o próximo. Se perdoares o próximo, vosso Pai que está nos céus perdoará você os seus pecados. Então, se não perdoar, não tem perdão. E segundo, a gente espiritualiza tudo, principalmente nós pentecostais. A gente não gosta. Não, Deus vai resolver. Eu vou lá buscar uma reunião do reteté e repleplé, porque está faltando fogo da minha igreja, Deus vai resolver. Eu gosto de fogo, amém, queridos? Eu gosto de língua estranha, eu gosto de poder de Deus, eu gosto de unção, mas tem coisas que se resolvem, mesmo não espiritualizando, mas de qualquer maneira é espiritual. Nem tudo que não tem movimento, alariz, língua estranha, não significa que não seja espiritualizar. Não seja espiritual, é muito espiritual você tratar algumas coisas e falar onde dói. Às vezes a pessoa fala, não doeu, não tem nada, mas lá dentro a ferida está aberta, né? Está muito aberta. É interessante, tem um tópico aqui do livro, dá vontade de ler, parar com vocês aqui e ler o livro todo. Mas olha que coisa interessante que o pastor Fábio Damasceno, que é médico também, ele fala aqui. Em nossos dias, a ciência está avançando aceleradamente. Engenharia genética, clonagem, manipulação das espécies. Já existem pessoas que congelaram seus corpos na esperança de que, com a evolução da ciência, num futuro próximo, elas sejam ressuscitadas. Gente que pagou muito caro. E gente que já está pago antecipado para quando morrer congelar o corpo. Que estão na esperança que o futuro evolui e eles possam ser ressuscitados. Na inseminação artificial, por exemplo, o sêmen fica depositado em um recipiente com temperaturas baixíssimas, próximo do 0 grau na escala Kelvin, ou seja, menos 273 graus Celsius.
A ausência total de calor faz com que as moléculas estejam paradas. A vida fica congelada. A morte estaciona, nada se movimenta, nada se deteriora. É comum nossa raiva ser substituída por uma profunda indiferença. Você tem uma indiferença com alguém? Que você não quer falar? Que você ignora? Que você deixou para lá? Você fica até com raiva se alguém falar que você tem que tratar? Se falar que vai falar, você se ira, tem que falar, não vou falar. Lá dentro tudo fica frio, congelado, e parece que não temos raivas nem amarguras. Em baixas temperaturas, a dor acaba cessando, porém tudo está camuflado debaixo de uma neve branca, macia e fina. Esperamos o milagre da ciência, quem sabe. Subir a montanha do perdão é muito trabalhoso, cansa. Daí, quando estamos lá no fundo do poço, preferimos congelar tudo, para que não tenhamos nem sensação de vida nem de morte. Nessas condições não sentimos dor, mas também não temos alegria. Não morremos, mas também não vivemos. Estacionamos congelados. Tem noção disso? A pessoa não está doendo. Desde que eu risquei o Jonathan da minha vida, não está doendo mais. Tá, mas está lá. A dor está lá. Mas também tu não está sentindo prazer de viver. Porque você estacionou, gelou para anestesiar sentimentos. Desde que eu parei de falar com a Priscila ou com o William Chalup, eu não estou mais sentindo dor. Eu ignorei. Sim, você não está sentindo dor, mas não está vivendo. Está lá. Não está tendo qualidade de vida emocional. Morreu antes do tempo. Congelou tudo. É assim que funciona na inseminação artificial. E em outras coisas que congelam. Fica estacionado lá, a carne está fria, mantém tudo aparentemente com vida, mas tudo sem viver. Os movimentos ficam parados. Talvez você esteja com seus movimentos e áreas da tua vida paradas, travadas, ou retrocedendo. E você pensa, não, tá bom não tocar no assunto. Tá bom não. Você está perdendo muitas coisas boas que a vida e que Deus tem para você. Quer ficar livre? Admita que foi machucado e fale onde. Terceiro, verbalize o perdão. Declare perante Deus e uma testemunha que você está perdoando aquela pessoa. E pelo que você está perdoando? Verbalize. Eu estou hoje perdoando o Leone. Não tem nada para te perdoar, tá, Leone? Está tudo em paz com a gente, né? Pelo contrário, eu que estou na dívida. Estou perdoando hoje. Estou liberando por causa disso, daquilo e daquilo. Nomeie. Procure quem for necessário. Pastor, mas eu não tenho ainda sentimento para ir até o Felipe e pedir perdão. Ok, então vá num conselheiro, pastor Júlio. Eu quero decidir hoje perdoar o Felipe. Senhora comigo, a partir de hoje eu estou decidindo orar por ele e tomar todas as decisões necessárias no caminho que vai me levar a perdoar ele. Eu decido perdoar. Verbalize, faça uma oração. Eu hoje perdoo, racional mesmo, eu perdoo no mundo espiritual, eu libero Felipe, e o Senhor marca na tua agenda um dia, uma hora, para que eu possa procurá-lo. Faça isso em nome de Jesus, amém? Terceiro, primeiro, nós falamos, procure alguém para falar da sua dor. Terceiro, defina claramente a sua dor, onde dói. Segundo, terceiro, verbalize o perdão. Estou perdoando esta pessoa por isso. Quarto, rejeite as opressões e estratégias de Satanás. Satanás vai tentar te oprimir quando você decidir perdoar. Não pensa, eu decidi perdoar, vai ficar tudo bom até agora. Não, tem todo um processo. Lembra que o doutor Fábio falou aqui? Perdoar é subir uma montanha, envolve dedicação, empenho. Às vezes você vai procurar o João para pedir perdão, não é o João Pedro da Nayara não, você vai procurar o João para pedir perdão, vai pensar, que bom, o João vai sorrir, vai me abraçar, vai chorar comigo, aí ele te dá um forão pior ainda. Ele te ofende mais do que ofendeu a primeira vez, né, Valdo? Aí você fica ofendido, você fala assim, aí você vem com raiva. Quantas vezes eu já peguei pessoas assim, pô pastor, fui procurar fulano, foi pior.
Foi pior não. A iniciativa é tua, a libertação é tua, ele é com Deus, amém? Aí a pessoa fica desapontada. Provérbio 16, verso: rejeita as opressões. Às vezes a pessoa se sente mal, ela sente vergonha. Esses dias nós tentamos marcar uma reunião para conciliação, para perdoar, não consegui marcar até agora, porque a pessoa passou mal, no dia vomitou o dia inteiro, deu dor no estômago o dia inteiro. A família falou assim: se for, a pessoa pode morrer. Eu falei: que coisa do inferno. Passou mal mesmo o dia inteiro, mas de verdade. Não é fácil, queridos. A pessoa às vezes sente vergonha, sente orgulho de poder descer e falar. Em Provérbios 16, 18 e 19 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito. Está aí o texto, pode passar, porque aí facilita o pessoal para ler. Não, então não passo não, eu que falei, perdão, pensei que o texto estava transcrito, eu vou ler então. A soberba precede a ruína, ou seja, a soberba vem antes da ruína. Logo depois da soberba, ruiu tudo. A altivez de espírito, orgulho também, precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Você quer o resto ou quer o melhor de Deus para a tua vida? Eu quero o melhor de Deus, amém? Eu não quero despojo. Deus não é um Deus que deixa os despojos para mim. Deus me dá o primeiro, o melhor que Ele tem. Amém, querido? Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida, eu quero o melhor. Eu não quero o resto. Pare de viver de resto e de migalhas, porque o Senhor tem o melhor para você. Amém ou não amém? Recebe isso. Agora, está dizendo que se for orgulhoso, só vai comer, ainda vai repartir despojo. Pior do que comer despojo, Walter, é ter que repartir, ter briga com outras pessoas para pegar o resto, enquanto o outro está até sobejando. É tão bom ser livre. Seja livre nessa manhã, em nome de Jesus, amém, queridos? Quinto, caminhe pela porta estreita até o final, entendendo que o perdão é um processo, é até o final, é insistir. Processo, pastor, que bom, eu tenho um problema com o diácono Emerson, tenho um problema com o Hermínio, vou hoje liberar esse perdão e estou livre, nunca mais vou precisar passar por isso. Quantas vezes você vai passar por isso até morrer, ou até Jesus voltar? Sempre. Processo que irá se repetir muitas vezes, durante toda a vida, para sempre, forever, 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 forever. Por quê? Porque pessoas machucam e são machucadas, pessoas ferem e são feridas. Não pense que se a Manu me perdoar hoje, eu não vou ofendê-la, de repente, no mês que vem eu posso te ofender sem querer. A gente pode ofender de novo, e você tem que estar pronto para perdoar de novo, sabe? Pois somos pessoas imperfeitas lidando com imperfeitas pessoas. A mesma pessoa que você perdoa hoje irá tornar a errar amanhã. Ela não se torna perfeita e imune a erro porque você perdoou. Esse é um mito que a gente acha que tem. Eu vou lá, perdoo o Maurício, né, Maurício? Não tem nada também dívida entre a gente, graças a Deus, mas eu vou lá e perdoo o Maurício. Aí eu saio naquele dia, por exemplo, pastor Júlio me aconselha: você precisa perdoar o Maurício. Eu estou orando, vamos lá, já marcou a conversa? Isso é um discipulador. O discipulador está ali mordendo o nosso calcanhar para a gente melhorar, não acusando, mas empoderando. Aí eu vou lá, procuro o Maurício, libero perdão, a gente conversa, a gente ora. Chega mês que vem, o Maurício faz alguma coisa pior. O que vai acontecer? Viu? Não tinha que, viu o que? Você me falou, fez passar lá agora. Então agora me feriu de novo. Ué, bem-vindo ao mundo dos normais, de pessoas, de seres humanos. Nós vamos falhar de novo, isso é uma coisa certa, mas vamos perdoar de novo, amém? Porque nós somos livres. Sexto ponto, você precisa, nessa parte prática do perdão, você precisa entender que nem sempre o perdão implica tornar a conviver com a pessoa. Eu já falei isso, lá quando não é perdão. Mas aqui na prática também vai isso. Quando você for perdoar a pessoa, você tem que separar e saber. Sabe, será que essa pessoa tem problemas sérios no caráter? Porque se ela tem problemas sérios de caráter, por que eu vou lidar nessa mesma área com ela de novo?
É aquele marido, aquela pessoa, aquele companheiro agressivo, que xinga, que humilha, que bate na mulher o tempo inteiro. Fala que vai mudar 10 vezes, na 11ª está batendo de novo. Aí é uma questão de caráter. Aí uma questão é perdoar, a outra coisa é ser burro. Você precisa estar com o coração livre, aquilo não doer mais, aquilo não te ferir mais, aquilo não te magoar mais. Aquele exemplo que Augusto Cury fala no livro dele, que eu citei aqui, que eu não vou repetir, porque eu estou procurando trazer coisas novas e não repetir coisas, que aí você vai ouvindo as outras mensagens aí que estão no YouTube. Sabe, há casos e exceções que a Bíblia nos orienta a nos guardarmos de certas pessoas. Olha o que Paulo fala de um homem que era latoeiro ou ferreiro, chamado Alexandre. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Paulo está admitindo. Significa que ele não perdoou? Não. Ele só está dizendo uma verdade. Esse homem me causou muitos males. Não significa que seja alguém que não está ferido aqui. Aqui o Paulo está sendo autêntico. Ele causou males, me prejudicou. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo está orientando a um filho na fé, Timóteo. Toma cuidado com esse cara, ele é perigoso. Ele é falso. Ele está aqui na igreja, mas não dá crédito à palavra. Ele está aqui na igreja, mas não quer mudança. Ele já me prejudicou muitas vezes. Então, Alexandre, toma cuidado, porque ele é uma pessoa orgulhosa, que resiste às palavras. Você tem que separar isso, amém? É um processo sempre? Sim. É de libertação para você? Sim. Mas dependendo de como é o caráter da pessoa que você perdoou, você vai ter que saber que mesmo você curado, mesmo livre, mesmo não tendo mais dor, você vai ter que saber separar cada um no seu quadrado e tomar algumas medidas, porque quem gosta de sofrer é masoquista. Tem alguém que gosta de sofrer aqui? Mas tem prazer em sofrer. Se você tem prazer em sofrer, vem aqui para a gente fazer libertação depois do culto. Que é o diabo sair na tua mente. Ninguém pode ter prazer em sofrer. Tem algumas mulheres, às vezes, algumas pessoas que têm prazer em sofrer. Eu falo assim, meu Deus, é ser muito... Aí eu já olho a outra para o lado de cá também. Eu falo, é ser muito sem vergonha. Toda hora está lá, lambendo o chão de uma pessoa que não merece. Aí não, é questão de vergonha. Isso não quer dizer que você não vá perdoar, mas precisamos pedir a Deus discernimento. Caso contrário, vamos ficar nos guardando também de todo mundo. Aí também tem um outro lado. Aí tem aquela pessoa que não muda, aí você fica com receio de perdoar o outro. Porque você fala assim, viu, eu fui ferido aqui, perdoei fulano, e ele voltou a me ferir. Aí então agora você acha que todo mundo é igual? Não. Você tem que continuar perdoando as pessoas, tá? Nem todo mundo é igual. Cuidado com conclusões precipitadas. Mas eu me feri muito com uma pessoa, agora eu não... Tem gente que fala assim, pastor, eu me feri tanto com pessoas que agora eu não me abro para novos relacionamentos. Agora eu não viro mais as costas. Eu falei assim, peraí, ser prudente, ser maduro deveria ser uma notoriedade da nossa vida. Agora, não se relacionar mais, isso mostra que você não perdoou. Não se relacionar mais, não querer mais se relacionar, mostra que a ferida está aí. Se você se fechou num casulo, pastor, porque eu já sempre apanhei com pessoas, sim, mas não quer dizer que a coisa vai acontecer de novo. Sabe? Todos precisam, às vezes, ter uma segunda chance, se elas demonstram mudança. Sabe? Cuidado com o teu coração endurecido. Aí, às vezes, alguém pergunta, e se a pessoa não mudar? Vamos amar e perdoar mesmo assim. Amém? Sem acusar. Às vezes, sabe o que acontece? Nós ficamos atualizando a dívida. Exemplo, vou usar um outro exemplo aqui. O Jonathan, vou usar o mesmo Jonathan aqui. Jonathan chega, eu perdoo o Jonathan. E digo que perdoei. Aí volto a me relacionar com ele. Aí ele me fere de novo. Aí eu perdoo ele de novo. Está me ferindo muitas vezes, viu, Jonathan? Aí me fere de novo. Aí da próxima vez que ele me ferir, eu desenterro tudo aquilo que eu disse que tinha perdoado e jogo de lixo tudo na cara dele. Eu tinha perdoado? Não. Espera aí. Perdão, perda no aumentativo, perda grande. Aquela dívida passada eu já perdi. Aquela dívida eu não tenho que atualizar. Amém?
Porque a gente gosta, quando o outro erra de novo, atualizar a dívida. Diz que perdoou, mas pega todo o lixo de novo, desentulha, vai na lixeira. Alguém aqui, não estou falando de você ter jogado alguma coisa fora que não deveria ter jogado, né? Já deve ter acontecido nas melhores famílias. Manu tá, você jogou, né, Manu? Pois é. Não estou falando isso, mas estou falando de lixo, lixo mesmo, lixo fedido. Alguém aqui já colocou lixo na lixeira, lá podre, e resolveu pegar o lixo e trazer ele de volta para casa? Mas a gente faz isso nos relacionamentos. Primeiro dia que eu falei da mensagem, eu falei, vamos jogar o lixo fora. A gente faz isso, a gente joga o lixo fora e depois vai botar a mão naquele lixo fedorento, já está até com aquele caldo, né? Aquele caldo, né? Que fica fedido, e a gente traz de volta para casa. A gente desatualiza as pessoas, a gente atualiza e joga. Não, esquece. Agora, se a pessoa não tem caráter, você só vai agora se proteger. Agora o resto acabou, a outra dívida já não tem como cobrar mais, já foi. Amém, queridos? Devemos amar, perdoar. Já parou para pensar na grandeza da graça, de quanto temos recebido e nos beneficiado com o perdão de Deus? A gente usufrui do perdão e da graça na medida que a gente libera esse perdão e graça para os outros. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus é o maior exemplo didático e de vida sobre perdão para nós. Ele estava na cruz. Estavam crucificando ele ainda. Aqueles que estavam crucificando ele estavam arrependidos? Não tinha ninguém. Ele estava ainda matando, torturando, debochando, tirando sortes das vestes dele, ferindo ele com lança, debochando. Tu não é o rei dos judeus? Sabe o que Jesus orou da cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, que lição do nosso Senhor. Ele estava livre, ele estava com o coração amando, ele estava com o coração perdoador, ele ainda estava sendo morto, ele ainda estava sendo torturado, e morte por tortura, ele ainda estava sendo mutilado por aqueles homens, e ele já estava perdoando sem o arrependimento deles. Será que nós estamos capazes disso? Vamos buscar a ajuda do Espírito Santo, amém? Perdoar não denota o arrependimento do outro. Estevão estava sendo apedrejado, olha que discípulo, estava sendo apedrejado. Morte por apedrejamento dói. Imagina, tu está ali, e um monte de pedra vindo no teu rosto, pegando em tudo que é lugar, e você todo ensanguentado. Estevão ora e fala, Senhor, não lhes impute esses pecados. Uau! Que coração esse de Estevão? Aprendeu com o mestre. Que nosso coração seja livre, amém? Nosso coração seja disposto. A gente experimenta o perdão na graça e na medida da proporção que a gente libera. Tem pessoas que às vezes a gente retém, a gente segura o perdão. Tem pessoas que guardam mágoa. Olha essa palavra, mágoa. Água. Água ruim, água contaminada que a gente bebe, porque a mágoa está em nós. A água contaminada que bebe e torce para o outro morrer. Você está tomando essa má água e quem está morrendo é você. Falta de perdão e mágoa, vamos passar, pode passar, ele tem uma frase que eu botei, falta de perdão e mágoa é tomar o veneno esperando que o outro morra. Eu que estou tomando veneno e estou achando que é o Robson que vai morrer, porque não, é você que está com mágoa. O outro às vezes nem sabe que você está tão ferido e tão ofendido. Dívida podre, rasga isso, perde isso. É impossível haver cura no nosso interior se não houver perdão. Se você pegar todos os traumas que alguém tem, vê uma pessoa que vive muito traumatizada, amargurada, sabe, que todos escondem, você vai ver que essas pessoas escondem pessoas, relacionamentos fracassados. Trauma é alguém que fere alguém. Quando você vê alguém que critica muito o outro, critica o jeito do ser, uma pessoa muito crítica, que reprova muitas pessoas, sabe, ela quer que o outro seja do jeito que ela quer, na verdade ela está com problemas, escondendo doenças e traumas não tratados, mas quando você vai tratar no assunto, ela foge, ela não quer que mexa, sabe, e aí temos que trabalhar o perdão. Gente ferida fere outros, gente machucada vai machucar outros. Olha o que diz Daniel 9,
8 e 9. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, ficar com vergonha mesmo, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Quem é o dono do perdão e da misericórdia? Deus. Só conseguimos fazer isso pela força de Deus. Nossa natureza humana não consegue. Aqui está dizendo que há um pertencimento. O perdão pertence a Deus. Mas isso não é para a gente dizer assim: ah, eu não tenho que perdoar, é Deus que tem que te perdoar. Não, eu que tenho que perdoar. Mas eu preciso do perdão e do amor de Deus. Amém? Falar de perdão não é fácil, é preciso viver. A palavra é uma espada de 2 gumes, corta para mim também. E para viver o perdão no nível que a Bíblia ensina é difícil. Perdão e misericórdia não pertencem a nós. Graça o que é? Favor imerecido. Eu te dou um presente que você não mereceria, não fez nada para merecer, e eu te dou esse presente. Isso é graça. Jesus nos deu a salvação pela graça. Nós não, nada, nenhuma boa obra seria capaz de alcançar a salvação. Nós não estamos salvos por causa das obras. Nós fazemos as obras porque somos salvos. Nós não fazemos obra de caridade para ser salvos. Nós fazemos obra de caridade porque somos salvos. E porque somos salvos, nos movemos de íntima compaixão. Amém? Agora, e o que é misericórdia? Misericórdia é deixar de punir alguém que teria o direito de ser punido, poderia ser punido. Eu fiz por onde ser punido, mas a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e por isso nós não somos consumidos. Amém? Eu e você fizemos tantas coisas ruins, que se fosse pela nossa capacidade, não estaríamos aqui, mas o Senhor nos perdoa. Amém? Isso é misericórdia. Nós não teríamos direito. Nós não graça. Não tinha direito a receber um presente e recebi. Misericórdia. Eu tinha uma sentença sobre a minha vida justa do que eu fiz e eu deixo de receber essa sentença. Isso é misericórdia. E perdão. É uma renúncia ao direito que você tem de ficar e de se sentir ofendido. Você renuncia a isso. Eu abro mão da dívida. Amém, queridos? Ah, mas o Richard, o Jacques tem uma dívida comigo. Eu abro mão da dívida, isso é perdão. Eu vou perder. Se você traz de volta, se você desenterra toda vez, você não perdoou, porque você não perdeu ainda, está contigo. Se não andarmos com Deus, não conseguiremos andar no nível do perdão que a Bíblia exige. Tudo começa por Deus. Se você não tiver relacionamento com Deus, a pessoa que não consegue perdoar, primeiro sinal e evidência que ela dá, ela não tem vida com Deus, não tem relacionamento com Deus, não é alguém quebrantado diante de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes de coração. Os pensamentos que devem prevalecer são os de Deus, amém? E os de Deus são mais altos que o nosso, a Bíblia diz. Se você quer pensar como a terra, fica ali como a terra. Se você não quer, sabe, se mantém. Você precisa falar com Deus onde dói, o que está doendo. Eu estava vendo uma mensagem, às vezes meu filho fica insistindo para mim ser abençoado com alguma. Pai, vê uma live que teve com o pessoal da morada. Aí eu fui ver, né? E que ele pregou, agora foi essa semana, né? E aí ele estava contando lá que, quando ele pregou na igreja da Lagoinha, ele estava contando que é mais ou menos aquela situação dos 2 filhos que estavam juntos. E um se machucou o braço. Pai, eu machuquei o braço. Aí o pai botou remédio, botou medicamento num braço, fez a massagem e tal. Aí chega depois, o outro irmão está com ele, ai, está doendo. Ué, mas você está sentindo dor no braço? Sim, é porque era o outro braço. Por que você não falou que era o outro? Às vezes não fala onde está doendo e está recebendo massagem no lugar errado. Tem que falar onde está doendo. Primeiro sentimento da pessoa ser ofendida é revolta e vontade de revidar. Inclusive é isso aqui que esse livro trata, a oração por vingança. Às vezes a gente fica revoltado, sabe? Eu não merecia receber isso. Foi injusto, e muitas vezes foi. Não foi honesto, e muitas vezes não foi honesto da pessoa. Eu fui desonrado, sim, talvez você esteja certo. Mas perdão é pensar com os pensamentos de Deus, amém? Que são mais altos do que os nossos. Não é questão de merecimento, de sentimento, mas de saber que eu não posso viver assim. Perdão é uma semente de Deus para nós, e não de nós para nós mesmos. A rebeldia que é a nossa semente. Precisamos receber essa semente. Salmo 86, verso 5.
Diz assim: pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia. Você quer ser rico igual a Deus? Amém? A gente só quer o ouro e a prata, né? Mas as outras riquezas, não quer não? As riquezas encobertas aqui. Rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Seja misericordioso, amém? Seja alguém livre, deixa quem quiser bater. Você tem que estar prontinho. Claro que às vezes a dor fica alguns dias, mas se você for lá naquele lugar secreto, tu vai chorar, tu vai amar, tu vai sair liberto, porque o perdão é libertador, amém, querido? Há um poder terapêutico no perdão. Quando Deus expõe algo aqui para você, é para a gente mudar, é para a gente se consertar, é para pedir perdão e ir em frente. Abrimos mão do comportamento errado, não é para acusar. A acusação é uma semente do diabo. Mas as pessoas se rebelam e dizem: não é comigo, essa mensagem não é comigo, não estou nem aí. Outros fogem, não querem nem vir no encontro como esse, como Deus falou comigo. A pessoa: não vou ouvir, não vou mudar. Outro sai da igreja para não se consertar com o irmão. O caminho mais fácil é sair da igreja, sair do propósito de Deus. Outros nem veem a ensinamentos, não querem crescer. Eu quero ler um texto com você que está em 2 Coríntios capítulo 4. Se você conseguir abrir rápido, tá? 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 11. Não, 2 Coríntios capítulo 2, perdão, queridos. Perdão, capítulo 2, verso 2, de 4 a 11. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos. Paulo está dizendo assim: eu escrevi para vocês no meio de muitos sofrimentos, não são poucos. E angústia de coração, com muitas lágrimas, para que vocês ficassem, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Paulo está dizendo: nem o sofrimento, nem a dor, não me impediram, nem as lágrimas de me importar com vocês. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo, em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. Chega de querer jogar uma punição sobre essa pessoa. Ele está dizendo: estou muito ferido, mas é por amor a vocês que eu estou pedindo conciliação. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido pela excessiva tristeza. A pessoa que não vê o perdão de Deus na vida dela, ela é consumida por excessiva tristeza. Tristeza já é ruim? Imagina a excessiva tristeza. A pessoa não é feliz. Paulo está dizendo aqui: e por favor, perdoe para que essa pessoa, eu sei, me causou muitos males, está doendo, eu estou chorando, sabe? Estou apanhando feio, mas eu ainda estou escrevendo para vocês: perdoe essa pessoa, para que ela não seja consumida por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Paulo está dizendo assim: vocês têm que ir a essa pessoa e confirmar que a amam. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter a prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo está dizendo assim: eu nem sei se, sabe, tipo assim, a gente é tão limitado que Paulo fala assim: quem sou eu para lhe dizer que estou liberando alguém, que estou perdoando alguém, mas eu perdoo. Agora, por favor, perdoe esse irmão, afirme o amor que vocês têm por ele, para que ele não seja consumido de excessiva tristeza e para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Tem Satanás, infelizmente eu digo isso com muita tristeza, Satanás está alcançando vantagem na vida de muitas pessoas, dentro da igreja. Ele está dominando pela falta de perdão. Dominando mesmo. Uma pessoa que não recebe, não libera perdão, é infeliz, é amarga. E perdão é um antídoto contra toda rebeldia e infelicidade, mas se retida, apodrece a pessoa. Perdão é uma prova de amor. E não é só de pai para filho, de filho para pai, de
de cônjuge com cônjuge, mas para aqueles que nos perseguem. Perdão é obediência. Sabe? Aqui Satanás, para que Satanás não alcance vantagem contra nós, e nem ele tenha uma excessiva tristeza. Isso potencializa a questão, a falta de perdão. O perdão livre da tristeza quem nos ofendeu. Amém, queridos? Amém? Não espere que o seu coração e meu coração enganosos nos oriente a perdoar. Nosso coração não vai fazer isso. Nós temos que nos render à palavra. É questão de fé, de obediência. Traz à existência o que não existe. Perdão é uma questão de salvação, e o diabo sabe disso. Mateus 5, a gente já está indo para a parte final para encerrar, e logo depois vamos cear, não vamos, porque às vezes a gente tem mania de pregar depois de pregar na ceia. Não vamos pregar de novo, a pregação é essa, aí depois a gente vai só cear. Mateus 5, 38 a 48 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, Jesus falando, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam perversos. Se alguém lhes der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Se perdoar o cônjuge, se perdoar um filho, se perdoar uma mãe já é difícil, imagine perdoar um inimigo, alguém que está tentando te prejudicar o tempo inteiro. E ele está dizendo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Por que eu oro pelos meus inimigos? Porque eu sou filho. Se alguém não ora pelos inimigos e não persegue e não perdoa os inimigos, está mostrando que ainda não é filho. Não vive. E filho não recebe herança. Filho não recebe as promessas. Você, como filho, tem direito a todas as heranças que o pai deixou para você. Amém? Mas ele não quer só deixar coisas para você. Falou isso, a gente estava ouvindo a mensagem. Porque herança, promessas, é o que nós deixamos para os nossos filhos. Legado é o que nós deixamos em nossos filhos. Quando eu olho a Patrícia e o Falcão, vocês vão deixar muitas heranças. Recebe aí, muitas heranças. Para o Leone, para a Manu, para o Evandro. Mas vocês estão deixando um legado. É o que vocês deixam neles. De caráter, de integridade, de amor a Deus. Amém? Isso é legado. Mas se você não consegue perdoar, você não revela que é filho. Tem algum problema no teu relacionamento com o pai. E continua. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Ou os publicanos não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Sabe o que me assusta com esse texto aqui? Que Jesus está dizendo que não há vantagem se eu saúdo e cumprimento e trato bem apenas os irmãos, e não trato aqueles que me perseguem bem. Mas sabe o que me assusta? É que a gente muitas vezes vive um nível ainda pior do que esse que Jesus reprovou. A gente não consegue saudar e cumprimentar nem o irmão. Não consegue conviver nem com o irmão. Então a gente está pior que isso aqui que Jesus falou. A gente não consegue conviver com a família cristã. A gente tem problemas de rixas e quer que o avivamento venha. A gente critica, a gente julga, a gente está pior. É isso que a Marisete falou mesmo. Ó Deus! Isso é para causar angústia. A gente imaginar que tem irmãos que não estão falando com irmãos. E Jesus não está criticando. Jesus está criticando o nível pior. É não falar com os inimigos. Ele está falando, se vocês falam com seus irmãos. A gente às vezes não fala com nossos irmãos. Eu falo, Deus! Nós estamos mal, essa geração está mal, porque essa geração não está sem relacionamento com Deus, ela não tem tempo para Deus, não tem meia hora para Deus, ela tem tempo para Instagram, para Facebook, para expor a vida toda, solta um pum, como eu e a Beth conversamos. Tem gente que se soltar pum, põe nas redes sociais, soltei um pum, mas não tem tempo para ler a Bíblia, para adorar e para agradecer. O diabo está saqueando e roubando as nossas vidas, sabe, a nossa qualidade de vida emocional. Em 1 João, capítulo
1, verso 9 a 10. Vê se está aí o texto. Diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, sua palavra não está em nós. Sabe, Deus quer nos perdoar, mas se a gente dizer, não tem nada a ver não, Ele está dizendo que a gente faz Deus de mentiroso. E a palavra dele não está em nós. Será que nós já não chamamos Deus de mentiroso? Quando diz, não tem nada com Marco Vinícius, não. Será que eu não tenho? Será que eu não estou dizendo que Deus é mentiroso? Está tudo perdoado. Tudo o quê? Não é perdão por atacado, é perdão a varejo. Eu perdoo por isso e por isso. Você que não está conseguindo anotar todos os tópicos, os textos, tá? Eu posso liberar tudo em arquivo para o teu WhatsApp, se você quiser. Ponho. Até acho que talvez eu vou fazer nos grupos da igreja para ver se o Espírito Santo em algum momento convence outras pessoas a lerem aquilo, resolverem meditar. 7º ponto. Pode passar aí, 7. Ao pedir perdão, cuidado com os contra-ataques. Cuidado, sabe? Vigie, feche a boca para não cair no mesmo erro. Lembre-se, o mundo nos ensinou a perdoar, que perdoar e recuar é para os fracos. A Bíblia diz que nascemos no pecado. E não perdoar, a vingança está na nossa essência. Está na nossa essência. Quantas mães tem aqui, ou pais? Talvez o seu filho esteja pequeno ou já esteja grande. Vou melhorar a pergunta. Quantos pais tem aqui que são filhos, tem pelo menos 2 filhos? O casal, homem e mulher, ou mulher e mulher, homem e homem. Talvez você já tenha administrado uma briga dos teus filhos, em algum momento. Aí você chega, quando eles são pequenininhos, você chega, pede perdão para o teu irmão. A pessoa quer pedir? Quer pedir? Quer não. Pede perdão. Pede perdão para o teu irmão. Não vou pedir. Apanha, mas não quer pedir. Sabe? Porque a nossa essência pecaminosa põe em nós um orgulho. Desde criança a gente foi educado dessa forma. A gente tem quase que apanhar para pedir perdão. Pede perdão, coleguinha. Vai pedir perdão, professora. Não vou. Porque a gente acha que isso é ser humilhado. O diabo colocou isso na nossa essência. É ser pisado a essência adâmica. Foi a mulher que tu me deste. O que tirou, eu tenho uma tese, o que tirou Adão e Eva do paraíso, do Éden, não foi o pecado de ter comido o fruto proibido. Não, pastor, não foi. Porque no dia seguinte ao pecado, Deus foi lá na viração do dia. Se fosse o pecado, Deus não teria ido. Quem não estava lá? Adão e Eva se esconderam. Deus foi. Ele mostrou que Ele continua amando eles, mesmo pecando. Mas quando Deus falou, tu fez o que eu falei para não fazer, foi a mulher que tu me deste. Ele não se arrependeu. Foi o orgulho. Porque Deus chamou ele para uma prestação de conta e ele se negou a prestar conta. Sabe? Desde pequena a vida nos ensina a pedirmos perdão. Se pedimos perdão, vamos estar assumindo o erro. Aí a gente vai dizer assim, viu? O Jonathan veio a mim pedir perdão, o João Pedro veio a mim pedir perdão, não aguentou. Aí por isso que a pessoa que vem pedir perdão se sente mal. Alexandre Ferreira me causou muitos males. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Cuidado. Sabe, queridos, o forte é que pede perdão, amém? Sabe que vale a pena se humilhar para que a paz reine, para ser filho de Deus. O fraco retém e mantém a guerra. Abra em Lucas, se você abrir rápido, senão apenas ouça. Lucas capítulo 5. Se já pudesse estar um instrumentista aqui nesse momento, tecladista pelo menos. Lucas 5, de 17 a 26. Diz assim: e aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achando-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia. Olha isso aqui, gente, isso é muito sério. E o poder do Senhor estava com ele para curar, amém? Jesus estava com unção para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Quando você olha para um paralítico deitado num leito, qual a primeira coisa que vem na tua mente sobre a necessidade primeira que ele tem? Ser curado. Olha isso aqui. Você vai ter uma outra visão hoje sobre as prioridades de Deus.
Nós pentecostais não gostamos disso. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus, e não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Eles pegaram aquele paralítico, levaram ele para o telhado, abriram um buraco no telhado, desceram o paralítico. Jesus com unção para curar. Qual a primeira coisa que Jesus faz pelo homem? Homem, seus pecados estão perdoados. Primeira coisa que Jesus fez foi perdoar, não foi curar. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-se e ande? Mas é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Essa autoridade que ele deu a nós, amém? Para perdoar. Aí ele disse ao paralítico: eu digo, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus, e todos ficaram muito admirados, dando glória a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Os seus pecados estão perdoados. Eles não deram crédito, sabe por quê? Para eles, perdoar não fazia muito sentido. Nesse texto, Jesus prova que está mais interessado em perdoar nossos pecados do que realizar o milagre que estamos querendo. Aí agora eu aprendo uma ordem de prioridade de Deus. Deus está mais interessado em perdão do que em cura, do que no milagre de dar um carro novo, um emprego melhor, ou dar o teu sonho. Primeiro Ele quer perdoar, e Ele quer que você perdoe, amém? Milagre para Deus, eu botei essa frase aí, está em segundo plano. Milagre para Deus está em segundo plano. Nós pentecostais não gostamos disso. Não adianta fazer uma igreja pentecostal cheia do reteté, repleplé, línguas estranhas, cura, sinais, maravilhas, e ser uma igreja que não perdoa. O que Jesus mais quer é o perdão. Essa é a prioridade de Deus. Nós não vamos para o céu porque recebemos um milagre. Nós vamos para o céu porque recebemos e damos perdão. Você pode receber uma cura e ir para o inferno. Nós vamos para o céu porque recebemos perdão e damos perdão. Sabe? Em Mateus 5, verso 21, o Senhor diz o seguinte. Mateus 5, verso 21. Vocês ouviram o que foi dito: não mate, e andar, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Você quer ser julgado por Deus? E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta do altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Tem gente que vai ficar numa prisão espiritual, enquanto não perdoar. Tem gente que vai ficar numa escravidão. Por isso que a prioridade do Senhor é perdoar e não fazer milagres, porque o perdão é o maior milagre, o maior exemplo que Ele deixou na cruz, sabe? Qualquer que se irás, em outra versão diz, se encolerizar, é uma bronca sem motivo. Isso é sério. Uma pessoa que não pode assumir uma área de liderança sem perdoar. A gente tira alguém da liderança se está em adultério, a gente tira alguém da liderança se às vezes está em pecado imoral, a gente tira da liderança, a gente não tira ninguém da liderança porque não está perdoando, mas isso é mais sério. Esse é o nível que Deus mais se importa, perdoar, ter uma verdade, sabe?
E aqui está dizendo que a oferta não é questão de desejo. Se você vai ofertar, deixa a oferta ali no altar para você não se arrepender e vá depressa, vá primeiro, concilie-te depressa. Sabe por quê? Porque quanto mais demorar, pior. Quanto mais demorar, vai engessando, vai petrificando no teu coração. Você vai esfriando, se tornando indiferente e diz: não tem que fazer nada, não tem que falar nada. E está ali. Em Efésios 4:26, o apóstolo Paulo diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que eu aprendi? Se eu tiver um problema com Jobim, nós dois tivemos um problema, Jobim, a orientação divina é para que no máximo em 24 horas a gente se conserte. A gente deixa passar um ano. Aí já perdeu um monte de coisa, já adoeceu, já está com problemas emocionais, já está infartando, já está com problema de coração, já está com problema de coluna, perdeu oportunidades e qualidade de vida. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Que hora que o sol se põe? Em torno das 18 horas. Então, se você teve um problema de manhã, se conserta antes das 6. Você só vai ter tempo maior para se perdoar se foi depois das 6, 7 horas. Aí você tem até as 6 do dia seguinte. É ser rápido. E o último texto, a última passagem que eu quero ler está em Lucas, hoje, capítulo 7, isso aqui é lindo. Verso 36 diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco cheio de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-o com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se fosse profeta esse homem, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, os amará mais? Simão respondeu: penso que aquele é quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, ela, porém, molhou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu, Simão, com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Eu digo de novo, a prioridade de Deus é perdoar, a prioridade de Deus é o perdão. Se Ele quer que a gente seja parecido com Ele, perfeito como Ele é perfeito, a prioridade dele não é você orar por enfermo, esse enfermo ser curado, não é você profetizar, falar em línguas estranhas, não é você cantar bem, pregar bem, tocar bem. A prioridade de Deus é que a gente perdoe. Esse é a prioridade número 1 de Deus. Sabe, a gente não prega, não percebe. A gente dá muita ênfase nas nossas mensagens, nos milagres de Jesus, mas a gente está recheado de textos de Jesus perdoando. Ele se priorizava o perdão. Amém, queridos? Ele liberou essa mulher. Sabe, quem é este que até perdoa pecados? Sabe, nós focamos naquilo que nos interessa, ainda que seja no inconsciente. Vemos um grande destaque nos milagres, mas o destaque da mensagem de Jesus é o perdão. Ele perdoava o tempo inteiro. Ele entrou na casa de Zaqueu. Qual milagre que ele fez na casa de Zaqueu? Ele perdoou Zaqueu. A gente não observa isso, essas coisas não nos chamam atenção, porque a gente não gosta de perdoar, a gente gosta de milagres. A gente é uma pessoa que quer presente, quer coisas, quer tocar. Você quer estar no centro do coração do Pai e atendendo à prioridade dele? Perdoe hoje. Aquele que sabe o que lhe fora perdoado com magia, como falava antes, fará de tudo hoje para agradar a Jesus. Por isso que alguém vem do crime, alguém vem que se sentia sujo, contaminado, quando se converte, essa pessoa é uma bala nas mãos do Senhor. Por quê? Porque ela é agradecida.
Às vezes a gente não tem noção de quanto a gente era sujo, e quanto a gente ainda se suja, o quanto a gente é pecador, o quanto a gente falha, e quantas vezes o Senhor nos perdoa por dia. E por a gente não ter noção disso, a gente não é agradecido. Mas Jesus está dizendo aqui que ela amou mais porque ela foi mais perdoada. Sabe o que eu aprendo? Que o Senhor sabe que tem filhos que o amam mais que os outros. Será que você ama mais a Jesus do que os outros? Nenhum filho é mais amado por Deus. Ele nos ama igual, amém? Mas tem filhos que amam mais ao Senhor. Talvez eu tenha filhos aqui que amam a Deus muito, porque se sentiu perdoado, se sente amado. E o que Deus quer que você se sinta hoje, como pai, é que você se sinta hoje valorizado. Conheça a tua identidade, saiba quem você é, saiba o quanto Ele te ama e o quanto Ele te perdoa hoje, amém? O apóstolo Paulo diz em Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na primeira mensagem dessa série nós vimos que quem não perdoa é entregue por Deus aos atormentadores. Tem gente sendo atormentada. Perdoar não é fácil, mas é bom, é saudável, é terapêutico, vale a pena, tem cura, e envolve o bem mais precioso que recebemos, o perdão e a salvação de Deus. As pessoas que foram traídas, mal sucedidas, violentadas sexualmente, violentadas moralmente, sabe? Ela sente dificuldade de receber o perdão, mas quando ela recebe, ela é agradecida. É aquele que às vezes não se perdoa de um fracasso, não perdoa Deus por uma tragédia que ocasionou, sabe? E é projeto do diabo nos roubar essa expectativa da vitória. Falar de perdão não é uma mensagem de euforismo, mas é uma mensagem de reflexão, uma mensagem de confrontação, é uma mensagem de decisão. O projeto de Deus para a igreja está no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom, é suave, é agradável, é como óleo que desce sobre a cabeça. Sabe quem é o cabeça? Cristo é o cabeça da igreja. E desce sobre a barba de Arão. Arão era o sacerdote, passa por Cristo. Porque se os irmãos estão em união, vem o azeite pela cabeça de Cristo, alcança os sacerdotes, até alcançar a orla das vestes, o corpo, alcança toda a igreja, e a igreja é uma igreja avivada. Nós estamos no ano do crescimento. Quer crescer, perdoa. Quer crescer, libera perdão. E o Salmo 133 encerra: ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Está faltando vida? Está faltando bênção? Está faltando perdão, porque o milagre de cura, o milagre de bênção financeira, o milagre de restauração em áreas, ele vem depois. O mais importante é o perdão. Recebe o perdão, dá o perdão, Deus ordena vida e bênção. Está faltando vida e bênção na tua casa? Está faltando perdão, está faltando conserto. Queria que você ficasse de pé, por favor, para a gente orar. Eu estou falando, queridos, do que eu vivo. Pastor lida num nível muito alto de ingratidão e incompreensão. Qualquer um aqui, se buscar uma vida com Deus, o arrependimento, pela graça, não por merecimento, qualquer um pode pregar de qualquer assunto que está na Bíblia. Um dia eu conversando com o pastor Marco Gregório, ele fala assim: eu gosto muito de pregar sobre adoração, sobre louvor. E às vezes alguns questionam: como? O senhor não é levita, o senhor não canta, o senhor não toca? Eu posso pregar sobre louvor e adoração, porque está na Bíblia, e eu adoro o Senhor, independente de ter dom musical. Vocês podem pregar de qualquer assunto, mas é diferente quando a gente prega de uma coisa que a gente vive. Eu me sinto muito à vontade para pregar de perdão. Sabe por quê? Porque a gente, como líder, lida num nível muito alto de ingratidão, de incompreensão. Pessoas que comem às vezes no prato que comeram, cospem no prato que comeram, e aqui o banquete é palavra, é hora de dedicação, é tempo de dedicar. Às vezes você só sabe que a pessoa saiu da igreja pelas redes sociais, a pessoa não dá nenhuma satisfação, você prepara o melhor. Às vezes você está preparando uma mensagem pensando naquela pessoa, a pessoa não tem nem esforço de ir. Você fala assim: meu Deus, eu sei que ia abençoar ela tratou esse assunto, ela está vivendo isso. E também tem um outro lado, por ser líder, por ser pastor, você toda hora tem que tomar decisões, toda hora tem que alinhar, toda hora tem que corrigir, né? E aí
você numa hora dessa fere também. Falta sabedoria. Às vezes tem um momento que a veia de profeta está mais forte que a veia de pastor, e você joga duro. Então você tem o tempo inteiro que pedir perdão e perdoar, senão não tem saúde na igreja. Toda hora você tem que voltar em alguém e pedir perdão naquele momento. E isso não importa, não tratar aquele assunto, mas às vezes a forma, o momento. Você tem que ser perdoado toda hora. Isso não é fácil, sabe? Todo líder fere. Por isso tem que ter um exercício do perdão. Isso tem que estar bem aguçado. E eu quero encerrar com algumas dicas para você. Pode passar? Dicas. Faça uma lista de todas as pessoas que os feriram. Faça essa lista. E coloque as situações que ainda dói. Veja com o Espírito Santo se não dói. Confesse seus pecados sempre, peça perdão a Deus. Ore pela pessoa que ofendeu, e não é oração hipócrita, não, ore. Mas eu não estou sentindo, ore. Sabe? E se não conseguir, ore para que Deus o ajude a querer perdoar. Eu não quero perdoar o Walter. Então tá, Deus, me ajuda porque eu não quero perdoar o Walter. Mas eu preciso ir para o céu. E siga aquelas dicas todas que nós demos. Ore pela pessoa. Peça a Deus um momento. Peça a Deus que te liberte de você mesmo. Tem aquele louvor que diz: liberta-me de mim mesmo. Eu quero orar com vocês antes da ceia. Queridos, foi tão bom esses dias que eu ministrei aqui essas semanas sobre perdão, que eu aprendi tantas coisas mais em outros livros, que eu vou fazer até depois outra série de mensagens com outras coisas sobre perdão. Tem tanta coisa que eu falei, meu Deus, não caberia, acho que nem em um ano. Tem tantas coisas boas que a gente precisa crescer. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Nesse momento, pedindo perdão ao Senhor por nossos pecados, nós vamos cear, mas também liberando perdão. Pedindo a Deus, falando a Deus que as pessoas que nós ofendemos e que nos ofenderam precisam estar livres. E você quer estar livre, eu quero estar livre. Ainda que você não consiga estar com essa pessoa agora, abraçá-la. Se tem alguém que você quer abraçar agora, abrace. Diga alguma coisa, sabe? Solta, começa. O perdão só de coração não é perdão, é preciso verbalizar. Isso quebra barreiras. Se você precisa perdoar ou pedir perdão, fale com Deus agora. Se você precisa dobrar teu joelho no altar, você quer tomar a ceia e não quer ficar mal, não tome a ceia indevidamente, mas você tem hoje uma oportunidade de se curar. Lembre-se, quantos creem que Jesus está aqui? Faça só um sinal com a mão, eu creio. Por quê? Porque Ele não mente. Onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu ali estarei. Amém? Nós estamos reunidos no nome do Jonathan, no nome da Vinde Amados Meus, no nome do Márcio Falcão. Estamos reunidos no nome de Jesus. Ele está presente. E se Ele está presente, qual a primeira coisa que Ele quer fazer? Aprendemos hoje, perdoar. E que liberemos perdão. Tanto que Ele falou, se você não perdoar, não tem perdão de Deus. Vosso Pai não perdoará. Ai, Jesus. Quando o pastor Júlio falou aqui hoje que algumas coisas dependem de nós, e depende sim. São nossas decisões, porque Deus já fez tudo que tinha que fazer. A parte dele já está feita. Se você precisar, talvez alguém hoje precisa perdoar a Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são perfeitos. Ele sabe como agir. Peça ao Senhor a cura. Talvez agora venha alguém na tua mente. Não deixe essa pessoa partir da terra. Não retarda mais o que você tem com ela, sem se consertar não. É tão lindo o conserto. É tão libertador. É tão terapêutico. É vida. Não seja alguém congelado. Não seja alguém amargurado, como nós lemos textos aí.
Não seja alguém que Satanás alcance vantagem sobre você. Não seja alguém torturado, sabe, atormentado pelos verdugos, pelos atormentadores, pelos demônios. Seja livre hoje, ao decidir perdoar. Deixa eu falar algo para você que surpreende muito, igreja pentecostal. Quando eu falo que somos uma igreja pentecostal, é porque cremos na manifestação dos dons espirituais para hoje. Mas deixa eu falar uma coisa que surpreende muito. Muitos demônios perdem força e perdem o controle de vidas sem precisar fazer um culto de libertação, sem precisar botar a mão e expulsar. Alguns casos vai ter que ser feito, mas muitos saem, sabe, quando você perdoa. É a Bíblia que diz, os atormentadores estão ali. Quando você libera, eles perdem a legalidade de agir na tua vida. Essa manhã eu poderia chamar culto de libertação, porque ao momento que você perdoa, você está sendo liberto desses torturadores. Que hoje você venha perdoar em nome de Jesus. Que hoje você venha sair daqui com decisão de procurar pessoas. Para mim foi tão bom. Sabe por quê? Porque eu não consigo ser falso. E no momento que eu comecei a pregar essa mensagem, o Espírito Santo começa. Você vai ser hipócrita? O Espírito Santo falou: você vai ser falso? Você vai subir naquele altar tendo dívida com pessoas? É difícil. Eu tive que ligar para pessoas antes de um dia de pregar aqui. Eu tive que procurar pessoas. Eu tive que me consertar com pessoas. E eu confesso, a minha natureza humana, em alguns casos, não tive a mínima vontade de ligar. Mas eu tive que ligar. E é libertador. Quem mais foi abençoado fui eu. Eu me libertei. Senhor, agradeço ao Senhor pelo perdão de Deus para a tua vida. Agradeço ao Senhor agora aí, porque Ele te torna livre. Você é livre para perdoar. Você é livre para perdoar. O Senhor pode curar esse problema emocional, o Senhor pode curar esse problema físico, pode ser tudo apenas uma libertação através do perdão. Mas o Senhor quer te dar muitas bênçãos, bênçãos financeiras, outras áreas, mas a prioridade dele é o perdão. A prioridade dele é você ser livre, você amar, você não ter dívidas. E não acumular dívidas de ninguém com você. Que se converta o coração de um ao outro esta manhã, para que o azeite venha, o óleo da unção venha, para que Deus ordene a bênção, para que Deus ordene a vida, em nome de Jesus. Se você está frio em relação a uma circunstância, pode ser que você esteja congelado, que hoje você se aqueça, teu coração se aqueça, tuas emoções se aqueçam, os sentimentos aflorem, para que você entenda onde você precisa ser tratado e tratada. Eu oro nesta manhã, Senhor, pedindo ao Senhor o perdão sobre o teu povo, perdão sobre as minhas dívidas, Senhor. E eu decido nessa manhã perdoar mais uma vez aqueles que me ofenderam. Eu decido não ter dívida de ninguém comigo. Eu libero todas as notas promissórias, cheques, todos os contratos de dívida. Senhor, porque o Senhor liberou a minha dívida contigo. Se Jesus voltar daqui a 1 minuto, Senhor, eu quero estar livre. Eu quero estar livre para subir, para morar no céu. Senhor, eu libero, eu perdoo, e que cada um aqui nessa manhã venha perdoar. Senhor, que essa mensagem alcance mais pessoas, que os seus filhos sejam instrumentos de libertação para vidas, que venhamos listar as pessoas que nos magoaram, que ferimos também, que nos entristeceram, que nós entristecemos. Que hoje seja uma manhã livre, para cearmos e desfrutarmos de toda a obra de Jesus na cruz por nós. A cruz, a morte de cruz que nos trouxe vida, nos trouxe esperança. Isso é a ceia do Senhor. E vamos cear, anunciando a morte dele, o perdão dele,
até que Ele venha para buscar uma igreja livre, sarada, uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que antes dos milagres se preocupa em perdoar e em amar, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, celebra Ele, glória a Deus.